mais uma vez junto com você para darmos continuidade ao trabalho. Em verdade, não é o trabalho, né? É a nossa alegria em celebrar 45 anos da Sociedade Espírita André Luiz. A diretoria da Sociedade Espírita André Luiz tem imenso prazer em chegar e poder fazer um serviço juntamente com você, a trabalhar juntos, a cuidar da harmonia, a cuidar da caridade. E o nosso tema deste período é: o que me motiva a viver? Preocupação importante com a vida, preocupação com o nosso encontro, com os nossos próximos passos. E nesta noite nós teremos a companhia da nossa querida palestrante Eliana e teremos também um momento musical com Sérgio Moura. O tema desta noite é a família. Todos nós sempre vivendo porque temos uma família, porque formamos uma família. Mas esse assunto vai ser tratado pela nossa palestrante. Eu quero desejar a vocês boas-vindas e que participe conosco, divulgue, avalie e até um dia, quando mais uma vez poderemos nos encontrar face a face para um abraço fraterno. Obrigado, fiquem conosco e Jesus esteja a abençoar cada um de nós. Deus está aqui nesse momento, a tua presença é real em meu viver. Coloque sua vida e seus problemas, vai com Deus, Ele vai ajudar você. Para aliviar os teus sofrimentos. Ele com toda a fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até me fazer chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, a cruz pesada for, estará contigo. O mundo pode até te fazer chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor tem a alegria, que Deus é amor, não vai te deixar sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Ele com toda a fé, do princípio ao fim, vamos, em todos os seus tormentos. Quero ouvir. E ainda se vier noites traiçoeiras, a
meu amigo. Muito obrigado mais uma vez por você ter me convidado. Eu vim aqui cantar para esses irmãos maravilhosos aí do CEAL. Parabéns, André Luiz. Parabéns a você, meu amigo. Tudo de bom. Que Jesus sempre abençoe vocês e abençoe essa casa de elevação espiritual. A gente precisa muito neste momento de estar com Jesus no coração, estar sempre com Deus nos nossos corações. Boa noite, meus irmãos, tudo bem? Mais uma noite que se inicia e nesses tempos de transformação nós temos que nos reinventar, né? Como eu disse no outro vídeo, o tempo é de mudança, de transformação e todos nós estamos fadados neste universo chamado vida, que tudo se transforma, nada fica como era ou como está. É da lei, inexoravelmente é da lei. Pois bem, não percamos de vista o estudo, não percamos de vista o nosso evangelho, seja em que casa esteja, os cursos, na nossa querida FEEB, nas nossas casas, você que é trabalhador de outras casas, não deixem de participar. É fundamental, pois assim aglutinaremos esperança, conteúdos este, como Raul Teixeira nos diz, ser espírita é para quem aguenta. Porque temos que aguentar a nós mesmos. E a nós mesmos é uma oportunidade de transformação. Estarmos unidos nesta grande família chamada espírita. Por que não? O momento é oportuno muito. As reflexões são muitas? Muitas. Mas e as atitudes? Essas devem primar em primeiro lugar. De modo que trabalhadores da seara espírita não deixem de continuar a estudar, pois o conteúdo ele nos leva à humildade, ele nos leva a ser mais irmãos. Conhecimento não deve ser fruto de vaidade. Ele é motivo de humildade, de ajudar aquele a quem precisa. Pois assim, nos descobrindo, a verdade nos libertará. De modo que o tema de hoje, família, é lembrando de nós, a nossa família CEAL, idem. Estamos juntos, unidos, com muito carinho, com muito amor, com muito estudo, jamais esquecendo do nosso evangelho e daquilo que faz nesse momento de transformação nos transformar. Um beijo imenso a todos, obrigado a todos vocês que assistem. Continuem conosco, será uma grande oportunidade, um grande prazer tê-los conosco. Saúde e paz. E até breve, surpresas chegarão. Tchau, tchau. Parabéns a CEAL pelos 45 anos, auxiliando a todos que necessitam. Sou grata por fazer parte dessa caminhada de luz e amor.
Obrigada, CEAL, pela existência. 45 anos. Agradeço a cada voluntário pelo carinho e dedicação. E nessa data especial, com certeza, para a CEAL, eu tiro meu chapéu. O nosso tema hoje é família. A Sociedade Espírita André Luiz nos deu este presente, esta casa que está aniversariando, ou melhor dizendo, que aniversariou no dia 15 de junho, e diz que casa espírita, quando faz aniversário, comemora com trabalho, né? Porque a construção de uma casa espírita, ela acontece para orientar as pessoas, para transformar, na verdade, a sociedade. Então, cada casa que se levanta e cada casa que passo a passo vai vencendo as dificuldades e ao longo do tempo vai completando aniversários, ela comemora com uma alegria, mas é a alegria de ver um pouco a mudança no mundo, de ver que conseguiu, através do seu trabalho de evangelização, que é fundamental, principalmente quando se trata de família, a evangelização ela tem um papel fantástico, porque a evangelização ela colabora com o trabalho da família para o engrandecimento do ser. Por isso que para a espiritualidade, a evangelização na casa espírita, ela é a menina dos olhos, como costumam se dizer, não é? A menina dos olhos, ou seja, que merece toda atenção, que merece todo carinho, que merece todo cuidado, porque a evangelização, ela recebe muitas vezes a criança de 0 até chegar à adolescência. Então, o bebezinho já vai ouvindo as histórias, os casos, as musiquinhas, e ali o espírito já vai absorvendo a ideia do bem, que muitas vezes ela não consegue absorver dentro do lar. Então veja a importância da casa espírita. E o André Luiz que fez, não é, no dia 17, no dia 15 de junho, fez 45 anos de trabalho. Pensem quantas vidas não foram reorientadas, quantas crianças não foram levadas, conduzidas a uma forma de agir, de pensar diferente dentro dos seus lares. Quantos adultos também, porque uma casa espírita, quando ela se estrutura, ela traz na sua base toda uma elaboração que já vem da espiritualidade. Então, todo o trabalho de desobsessão, todo o trabalho de doutrinária, todo o trabalho de atendimento fraterno, ele visa orientar as pessoas. Então, fazer aniversário é avaliação de trabalho. É ver o que precisa melhorar, ver o que já melhorou, perceber o que está dando certo, manter. Então, a importância da casa espírita refletindo na sociedade, chegando na família, porque, volto a dizer, quando a casa espírita ela trabalha com a evangelização, com atendimento fraterno, com doutrinária, ela está trabalhando o universo familiar para dar o equilíbrio àqueles que não conseguem por si só. E talvez por isso, com essa visão ampla, a Sociedade Espírita André Luiz nos traz esse tema família, porque a família ela tem que se expandir, não só na questão do lar, mas também ela tem que se expandir para o centro espírita, ela tem que se expandir a nível de sociedade. Família é uma árvore imensa, contendo cada um a sua história, a sua condição reencarnatória. Cada lar
traz o seu componente de alegria, de tristeza, de sacrifício, de renúncia. E cada ser, nesse contexto, tem uma história para contar. Então, nós abordamos aqui uma parte do que é família, mas com certeza haverá outras tantas pessoas escutando e dizendo: mas a minha não é assim, mas eu vivo isso e não foi dito. Claro, não podemos, numa conversa tão curta, falar de todas as necessidades, de todas as lutas, de todas as venturas e de todas as dores que englobam a família, a reencarnação dos espíritos sobre a face da Terra. Então, nós precisamos começar pelo que nós temos à mão, pelo que a espiritualidade nos traz, sem a pretensão de abordar tudo de uma maneira perfeita, mas apenas de lançar luzes sobre esse universo, porque este é o papel da casa espírita. Iluminar as consciências, para que com essas consciências iluminadas nós possamos fazer bom uso da nossa existência, nós possamos fazer bom uso das oportunidades que nós estamos tendo no convívio doméstico. E precisamos também descobrir, porque sempre que falo de família, digo que o lar abriga os espíritos na consciência da construção do amor, e a casa apenas abriga os corpos. Então nós precisamos ouvir muito falar de família e tentar transformar a nossa casa em lar, para que ali nós possamos começar uma construção sólida de resgate, de reencontro de espíritos afins ou não afins, mas que aquele que já aprende comece a dar os primeiros passos. Porque o Evangelho sempre diz, em algumas de suas mensagens, que ao espírita já não cabe determinadas coisas. Então, para nós que já temos o conhecimento, nós podemos dizer que éramos cegos. Agora nós enxergamos, agora nós vemos. E quando vemos, já não podemos nos escudar no não fazemos, no não aceito, no não quero. Quando nós enxergamos, nós já precisamos rever o nosso posicionamento diante da vida para buscarmos compreender e aceitar aquilo que não podemos muitas vezes modificar no outro. Por isso que o Livro dos Espíritos, ele vem falando para nós da importância da família. E quando Kardec pergunta ao Espírito de Verdade o que aconteceria, né, se houvesse um relaxamento dos laços de família, o Espírito de Verdade diz que haveria o crescimento do egoísmo. Joana de Ângeles diz para nós que a família, ela é a base aonde se edifica a sociedade. A base aonde são construídos os edifícios da sociedade. E ela ainda nos fala fortemente quando ela diz que quando a família enfraquece, quando a família se desequilibra, nós vamos encontrar os conflitos na sociedade. Vamos concordar com o Livro dos Espíritos e vamos concordar com Joana de Ângeles, porque nós estamos vendo, de há muito, os espíritos chamando-nos a atenção para essa questão familiar. E nós estamos vendo realmente esse afrouxamento desses laços. A família tem sido atingida de uma maneira fantástica nos nossos dias. Os valores, eles estão sendo desmanchados. Apesar da tecnologia, nós estamos esquecendo do sentimento. Nós estamos crescendo em ciência, mas muitas vezes usando mal essa ciência. E usando mal essa ciência,
nós vamos nos afastando de uma ação coerente, de um discernimento preciso para nos pautarmos na família. E assim nós estamos vendo a violência crescendo, nós estamos vendo as pessoas cada vez mais impacientes com os seus, estamos vendo a queixa muito grande, estamos vendo a questão do feminicídio. Quantas coisas estão acontecendo? Porque nós, espíritas, não podemos dizer que, porque somos espíritas, o mundo é pintado de cor de rosa. Não. A realidade está aí, ela é forte, ela grita em torno de nós e nós precisamos realmente desse estudo abalizado que a doutrina espírita nos traz para nos posicionarmos diante da vida e diante dos nossos próprios conflitos no lar. É uma realidade o desequilíbrio que aí está. Poderemos nos levantar e dizer, mas tudo isso faz parte da transição da Terra, porque é o processo da separação do joio e do trigo. Então, é preciso que tudo isso ocorra, mas que Deus está no controle de tudo. Sim, nós estamos no processo de transição. Deus sempre está sabendo de tudo que ocorre, porque está escrito lá no livro sagrado que não cai um fio de cabelo, uma folha sequer, sem que seja do conhecimento de Deus. Veja como está escrito. Não cai uma folha, um fio de cabelo, sem que seja do conhecimento de Deus. Mas isso não quer dizer que é da sua vontade. E nós, para agirmos com coerência, com base de discernimento, precisamos também entender e separar as coisas. Porque a Terra ela passa por um processo de transição? Sim. Agora, dizer que tudo que ocorre é por conta dessa transição e que tudo é da vontade de Deus, nós nos perguntamos então, meus irmãos, aonde está o nosso livre-arbítrio? Costumo dizer que as coisas precisam acontecer, mas nem tudo precisa ser exatamente da forma que está acontecendo. Muitos acontecimentos estão ocorrendo porque nós estamos utilizando mal o nosso livre-arbítrio. Nós estamos nos enchendo de caprichos e vontades, aonde nós estamos ficando cegos para aquilo que deve ser, para a ação necessária. E nós vamos fugindo dos nossos compromissos, porque vamos fugindo ao exercício do bem. E esse exercício do bem significa trabalho consigo, trabalho de renúncia, trabalho de reforma íntima. E nós precisamos entender as mensagens que a codificação nos traz. Toda a literatura diz que a família ela é a célula-mãe, aonde tudo começa. E que ali é estabelecido a escola das almas. A oportunidade dada por Deus para a reconciliação ou para a consolidação dos laços. Mas ouvir falar é bom. Mas e aplicar aquilo que ouvimos? Precisamos modificar o rumo das coisas nas nossas vidas, para que modificando o rumo das coisas em nossas vidas, nós ganhemos condição de modificar o planeta em que vivemos. Mas tudo começa em cada um de nós. Não é assim que a musiquinha diz? Que nós vamos cantar na praça sempre? A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Essa paz, ela precisa começar em mim. Eu preciso ter amor. Para que, tendo essa consciência do eu,
e esse trabalho constante neste terreno eu possa começar a aplicar dentro do meu lar. Não vai ser no estalar de dedos que um lar em conflito vai se harmonizar. É preciso trabalho. Trabalho e responsabilidade na nossa construção. Porque às vezes nós nos queixamos da família que possuímos. Dizemos não aguentar mais. E colocamos na família todo o peso do sofrimento que nos chega. Mas nós esquecemos de uma coisa, meus irmãos. A cada um segundo as suas obras, não é assim que a literatura espírita nos ensina? Vem a doutrina espírita e nos diz também que nós estamos sobre uma lei chamada lei de causa e efeito. Que essa lei de causa e efeito, ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Nós estamos aqui hoje no planeta e as nossas construções, os nossos feitos, nós estamos construindo a nossa família de amanhã. Não nos enganemos. Sabe aquela coisa que diz assim que fica sempre um pouco de perfume nas mãos de quem oferece flores? Não tem isso? Não se diz também que nós não podemos colher flores em espinheiros? É colheita e semeadura. Semeadura e colheita. Então nós precisamos observar isso. O que estamos fazendo hoje com a nossa existência? Como estamos procedendo na família? Porque a doutrina espírita nos ensina isso. A família que nós temos hoje é a família que nós construímos com os nossos atos, fazendo uso do nosso livre arbítrio. Por isso que diz que nós podemos fazer o que quisermos de nossas vidas, mas nós vamos ter a obrigação de colher os resultados deste proceder. Então, hoje nós temos os familiares que nós merecemos, que nós construímos. Mas esta reencarnação, ela não é dada de qualquer maneira. Há um laboratório no mundo espiritual onde tudo é muito bem programado. Ninguém reencarna e vai para esta ou para aquela família de qualquer maneira. Não. E até mesmo quando nós contraímos uma dívida com alguém e é estabelecido que vamos nos reencontrar nesta mesma família, ainda assim, muitas vezes, nós vivenciamos várias reencarnações, nos preparando para aquela existência onde nós teremos que conviver, seja como pai e filho, como mãe e filho, como irmãos. Nós vamos nos preparando muitas vezes, porque o débito é tão grande que às vezes é necessário que o espírito ele se fortaleça através de algumas existências, tendo experiências com outros espíritos ali, ganhando fôlego, se melhorando, aprendendo, ganhando determinadas qualidades, desenvolvendo virtudes, para que, quando chegue o momento daquele reencontro, exista a possibilidade do reequilíbrio, do resgate, daquela reencarnação dar certo. Então vejamos a delicadeza que é a família, o que é o reencontro da parentela. Essa parentela que Emmanuel diz que são espíritos ali ligados por dívidas. E então nós vemos neste momento que nem tudo é a vontade de Deus. A vontade de Deus entra na permissão do resgate. Mas, quando nós contraímos a dívida, nós não contraímos por vontade de Deus. Porque em nenhum momento a vontade dele está para que nós nos machuquemos uns aos outros. De jeito nenhum. Ele não quer que nós nos prejudiquemos. Em nenhum momento ele deseja que existam reencarnações com famílias
que não sejam simpáticas umas às outras? Com espíritos que não sejam simpáticos uns aos outros? Não, Deus não deseja isso. Ele permite, olhe como muda o nosso entendimento das coisas, ele permite para que haja a reconciliação e seja restabelecida a lei de amor entre as criaturas. Então há toda uma programação. Quem vai ser a mãe, quem vai ser o pai, em que momento se encontram. Esse espírito que vem como filho, muitas vezes não, na maioria das vezes, ele é trazido e mostrado à família onde ele vai reencarnar. Através do sono, os pais são levados. Sabe aquela coisa que se fala aqui na Terra de planejamento familiar? No mundo espiritual, ele existe. E Deus, tenhamos a certeza, meus irmãos, não coloca, fardos pesados em ombros leves. Vem para fazer dar certo. Toda a programação, tudo muito bem organizado, tudo muito bem montado. Porque a única coisa que a espiritualidade não faz é interferir no nosso livre-arbítrio. Ulala. E esse livre-arbítrio, muitas vezes, tem sido o grande problema de nossas vidas. Porque quando reencarnamos, nós somos envolvidos pelo véu do esquecimento. E esse véu do esquecimento é justamente para que nós não lembremos o que fomos uns para os outros. Porque se lembrarmos, fica muito difícil de vencermos, da reconciliação dar certo. Então é preciso que reencarnemos e tenhamos esse véu que faz com que nós nos esqueçamos das coisas, para que, dessa forma, a gente recomece. E olhe que nesse recomeço, sem lembrar, ainda assim, muitas vezes a coisa não dá certo. Então a família, quando Deus junta, é justamente para quê? Esse laço, sabe? Essa coisa do aconchego, do afago, do querer bem, nos toque e faça com que nós desenvolvamos uns com os outros tolerância, para ver se assim os espíritos, eles conseguem interagir numa lei de reencontro e de refazimento das almas. Mas a gente observa que mesmo assim há muita dificuldade. Por isso, vem a doutrina espírita convidar os seus seguidores. Por isso vem a Sociedade Espírita André Luiz convidar os seus frequentadores para um olhar diferente para a família, para aprender, estudar, entender a reencarnação. Porque entendendo a reencarnação, entendendo a responsabilidade que nos cabe, vai ser mais fácil nós lidarmos no lar com os nossos familiares, entendendo e aprendendo o que a doutrina nos traz quando ela fala para nós do parentesco corporal, do parentesco espiritual. Nós vamos compreender por que às vezes nós dizemos, mas meu Deus, na minha família eu não me dou bem com meu irmão, eu não me dou bem com o meu tio, mas no entanto, com o meu amigo parece que a gente se une de uma maneira que é como se fôssemos verdadeiros irmãos. A doutrina espírita vem nos explicar isso, esses acontecimentos na família, quando diz que os laços da família espiritual são aqueles laços já fortalecidos, aqueles laços aonde nós nos permitimos amar e ser amados, aonde nós nos permitimos respeitar e sermos respeitados, aquele laço aonde nós, na convivência, aprendemos a valorizar uns aos outros e fomos construindo, dia a dia, hora a hora, a família espiritual, que às vezes reencarnam juntas, no mesmo núcleo, como irmãos, como pais, sabe? Aquelas famílias
que às vezes nós olhamos e dizemos, meu Deus, mas que família homogênea. Ou seja, a família que se entende, a família que se integra, a família que trabalha junto, a família que é um por todos, todos por um, mas não no sentido de prejudicar, de fazer o mal, mas no engrandecimento de outras almas, porque são famílias que às vezes criam um empreendimento, famílias às vezes que cantam juntas, famílias que trabalham juntas, famílias que vêm agregar valores à sociedade, que vêm impulsionar o planeta para o progresso. Então são famílias que se entendem, porque essa construção foi desde ontem. Não foi de uma hora para outra, não foi num passe de mágica, não foi, como eu costumo dizer, nem um pó de pirlim-pim-pim, nem uma varinha de condão que fez isso. Mas toda a família espiritual, ela é trabalho, ela é construção, construção positiva, de renúncia, de respeito, de dever bem cumprido, todas essas coisas que englobam a relação em sociedade, a relação um com o outro. Às vezes, um membro dessa família espiritual, ele vem separado desse laço consanguíneo, mas vem como um amigo querido, vem como uma amiga. E são aqueles amigos que dão certo para toda a vida. E são aqueles amigos que não se esquecem, que não se perdem, apesar dos anos se passarem. Amigos que estão juntos, numa construção também do bem. Interagem muitas vezes dentro da própria casa espírita, numa parceria, num trabalho social, num trabalho de desobsessão, de evangelização, ou seja, nas atividades que a casa oferta, esses espíritos afins, essa família espiritual consegue trabalhar com destreza e é uma união que se perpetua fora da casa espírita, porque se encontram em seus lares, comemoram os aniversários, se encontram sem nenhum motivo, uns alimentam os outros com um sustentáculo na vida para que, juntos nessa alimentação, encontrem forças para superar as dificuldades dos lares, em seus lares, melhor dizendo. E assim nós vamos vendo o que é a família espiritual. A família espiritual é o objetivo de todas as famílias, que nós devemos batalhar, lutar, perseverar para alcançarmos essa condição da família espiritual. O parentesco corporal é aquele parentesco que, ao desencarnar, nenhum laço fica. Encontram dificuldade de convivência, que às vezes reencarnam juntos e se distanciam, e um não sabe do outro, porque os espíritos não se prepararam para isso. Vêm para trabalhar a família espiritual, o parentesco espiritual, mas muitas vezes não se permitem, não aceitam, não desejam. Isso quando não são aquelas famílias que estão intrincadas umas nas outras e que nós vemos tantas lutas, tantas guerras, e que às vezes acabam, às vezes até falindo no projeto reencarnatório. E isso nós não precisamos apontar, nomear, falar, porque a própria história na Terra nos mostra isso. Dos laços de família que foram cortados, interrompidos pelo livre-arbítrio de cada um, pelo mau uso desse livre-arbítrio. Por isso que, tendo essa dificuldade, dentro do parentesco corporal, nós vamos encontrar Moisés ofertando a carta de separação. E lá o Evangelho diz para a gente que o quê? Que isto acontece por conta da dureza dos vossos corações. Não era para ser assim, mas acontece por conta da dureza dos vossos corações. Ou seja, então muitas vezes é necessário que a criatura se separe, se divorcie, que adie o seu resgate para outro tempo, para evitar cenas trágicas. Ou seja, a espiritualidade, ela tenta de tudo. Ela coloca como irmão, ela coloca até ligadinhos um no outro. São os gêmeos, que nascem agarrados para ver se dá certo. E veja que às vezes ainda agarrados a lutas, a disputas. Um quer ir para um lado, outro para o outro. Então Deus, na sua infinita misericórdia, Ele usa de todos os caminhos dentro
família para que os espíritos se realinhem. Não haveremos de nos realinhar com o outro por nenhum outro processo que não seja dentro da família. É dentro deste laço, deste laboratório, desta escola das almas, que o espírito ele vai se ajustando para a vida. Sabe aquela história que os antigos dizem, se é bom filho, é bom amigo, é bom tudo? Pois é. Então, os nossos valores primeiros, eles são apresentados na família. É ali que nós vamos nos reestruturando. E por isso que a doutrina espírita ela tem um papel fundamental na reabilitação da família. Porque ela vem ensinar a tolerância, ela vem ensinar a paciência, ela vem ensinar o respeito à individualidade do outro, a cumprir o seu dever, cada um dentro do lar. Sair da predominância do poder, da última palavra, mas estabelecer o diálogo entre as famílias. Os pais orientarem seus filhos, ter tempo para seus filhos, porque o Evangelho também diz, e Joana ela é assim, no seu livro Constelação Familiar, no SOS Família, tanto ela quanto Emmanuel e o próprio Evangelho diz que os pais precisam orientar seus jovens, orientar os seus filhos para que eles saibam se relacionar, porque muitas vezes os relacionamentos eles vão por um impulso, eles vão por uma atração física, e esses relacionamentos, nos diz o Evangelho, não são duradouros, não estabelece laços firmes, porque a beleza vai embora. E quando a beleza vai, ou quando um acidente acontece, o amor também vai junto. Nos fala dessa percepção também, que o amor, ele não seja um amor trazido pela ilusão da conta bancária, porque quando o dinheiro acaba, o amor também acaba. Ou se o dinheiro permanece sem o amor, muitas vezes nós vemos os conflitos e às vezes o isolamento e a solidão dentro do próprio lar. E as criaturas vão vivendo de aparência. E a família ela foi estabelecida para uma construção de laços de fidelidade, de amor. E amor, quando nós dizemos, não é abraços e beijos, não. Quando nos referimos a esse amor, nós estamos englobando respeito, cuidado, zelo. O saber silenciar. Uma vez a espiritualidade disse para nós que espíritos afins não se constroem da noite para o dia. São tijolinhos a cada dia. Tijolinho de tolerância, tijolinho de silêncio, tijolinho de paciência, tijolinho de perdão. E hoje, por qualquer coisa, a família se dissolve. Por qualquer coisa, a família acaba. E nós estamos precisando, de fato, parar e olhar os nossos dias. A pandemia tem mostrado a fragilidade da família. E a doutrina espírita vem dizer que é preciso resgatá-la, que é preciso valorizá-la. As pessoas estão impacientes, intolerantes, algumas delas. E aí fica fácil nós observarmos os tipos de família, aonde o Evangelho está precisando entrar e aonde o Evangelho já está. Estamos vendo outras também se desmanchando de amor, de proteção, de aconchego. E Emmanuel é categórico, mais uma vez, quando ele tem uma mensagem titulada Parentes, e ele diz que nós precisamos exercitar a boa conduta dentro do lar. Porque às vezes, segundo Emmanuel, nós somos apenas um rosário de queixas. Lamentamos contra tudo e todos dentro da família, mas não nos perguntamos o que eu estou fazendo para que a minha família dê certo. E essa é a proposta da Sociedade Espírita André Luiz nos seus 45 anos. O que me motiva a viver. O que estou fazendo na minha família. Porque se eu a recebi das mãos de Deus, se eu a mereci, é porque algo eu preciso fazer por ela.
antes de exigir que ela faça por mim, porque quis Deus, quis o Mestre Jesus e a boa espiritualidade, que eu conhecesse a doutrina espírita. Essa doutrina que me ensina o porquê do quê das coisas, que me fala das causas anteriores das minhas aflições, que me diz que o que sofro hoje foi uma construção do ontem, como também a felicidade que me favorece, que gira em torno de mim, foi uma construção acertada da minha parte. Quando me fala também com grandeza das causas atuais das minhas aflições, esta doutrina me diz: abra os seus olhos e veja como você está se conduzindo na sua família. E diz que muitas das vezes aquilo que me queixo dentro do meu lar não é uma construção de ontem, é uma construção da agora, porque não quero ouvir o outro, porque não quero dar oportunidade a ele, porque não quero respeitar o seu livre-arbítrio, porque quero impor a minha vontade. E assim perco a oportunidade de abraçar este ser que está na minha família e que veio como meu irmão e que é a minha mãe ou que é o meu pai. E a doutrina diz: olha, essas causas atuais das tuas aflições, se você parar, se você mudar, se você modificar o olhar, será que o sofrimento não diminui? Se você não for tão exigente, mas se você souber orar, se você souber perdoar e rogar a Deus pelo seu ente querido, será que as coisas não serenam um pouco? E se você calar, e se você aprender a ouvir, será que as coisas também não se modificam dentro do seu lar? Porque quando sou intolerante, quando não perdoo, quando não quero compreender, quando só a minha verdade é o suficiente, estou construindo um caminho que eu deverei percorrer. Então eu preciso parar e analisar a mim mesmo, analisar o meu ser, para saber como estou procedendo e descobrir que eu posso modificar muita coisa dentro do meu lar, se eu souber olhar em torno, se eu souber me trabalhar. Porque a doutrina espírita vem e me diz: você é o artífice do teu destino, a você cabe compreender, a você cabe mudar. E se nós fazemos tudo isso, e o outro não se modifica, e o outro não melhora, e o outro não aceita, estaremos nós cumprindo o nosso dever de fazermos uma boa semeadura dentro do lar. E precisamos agradecer a Deus, a família que nós possuímos. Nesses tempos de pandemia, meus irmãos, onde as coisas estão acontecendo, talvez, para nos sacudir e dizer: percebe a família que tem e agradece. Porque amanhã poderá ser tarde para você dizer que ama, para você querer dizer tudo o que você não disse. Porque hoje as famílias estão sendo desmanchadas por um caminho que a espiritualidade sabe por quê. Mas fato é que todos nós, conhecedores da lei da reencarnação, precisamos sim nos solidarizar com todas as famílias que devolveram os seus entes queridos à pátria espiritual. Não podemos passar ao largo, como espíritas que somos, desses acontecimentos. E nem deixar de expressar a nossa solidariedade a todos esses irmãos que devolveram os seus entes à pátria. E nem de orarmos por cada um que retornou, cumprindo o seu papel, cumprindo a sua missão. Mas que tudo isso também nos traz uma lição muito grande
para que nós agradeçamos a família. Por mais dor de cabeça que ela nos traga, como às vezes alguns costumam dizer, nós agradeçamos, porque temos uma família. Quantos de nós daríamos tudo para ter de volta o ente no corpo físico, porque sabemos que em espírito sobrevive? Então, meus irmãos, se nós estamos ainda caminhando no corpo, sobre a face da terra, nós agradeçamos a Deus esse estar juntos, para que juntos possamos estabelecer a lei de amor e desfazer as diferenças. Que nós sejamos agradecidos àqueles que convivem conosco, porque mesmo em meio a todas as lutas e entraves, eles também nos ajudam a crescer. Porque as dificuldades dentro do lar, elas aprimoram o espírito, alargam a nossa visão. As dificuldades dentro do lar vêm nos dizer que precisamos nos tornar criaturas melhores para um amanhã mais venturoso. Por isso que Padre Zezinho ele diz que a família sempre comece e termine sabendo aonde vai. Nós precisamos sim ter a certeza de que a nossa família ela caminha para a renovação, de que nós, que temos o conhecimento da doutrina espírita, somos os agentes responsáveis pelo que acontece dentro do nosso lar e formemos as nossas crianças ou os nossos adultos, porque para aprender não existe tempo e nunca é tarde. Formemos as nossas crianças, os nossos adultos, através do nosso exemplo de serenidade, de paciência, e que não esqueçamos de que tudo que chega até nós é sob a permissão de Deus e com uma finalidade. A finalidade de melhorar. Por isso que nesses dias em que estamos vivendo, amar é preciso. Amar é preciso e se deixar amar também. Compreender aquele que muitas vezes se debate dentro do lar e que nós dizemos que são criadores de problemas, na verdade, são espíritos que dizem, me percebam, eu preciso de você, eu preciso de ajuda, eu preciso que você me ensine a perdoar, para que juntos possamos caminhar e construir uma nova estrada. Por isso que às vezes há vínculos familiares dos quais, por mais que se queira afastar-se, não se consegue. Porque é necessário que o amor impere. E ninguém consegue amar sem compreender. Ninguém consegue amar sem se renovar. Por isso que é preciso que nós abracemos a nossa família para que possamos abraçar a família universal. E essa é a proposta desta noite da família chamada Sociedade Espírita André Luiz. Que peçamos a Deus que continue abençoando a todas as famílias e que o manto da Virgem Santíssima possa proteger, levando saúde, paz e proteção a cada lar. Que Deus nos abençoe agora e sempre. 45 anos da querida Ceal. Que bom que nós fazemos parte dessa história e desejamos que ela esteja vigorosa por muitos anos mais. Parabéns, querida Ceal, pelos seus 45 anos. Gratidão por ser uma casa de luz, de amor e caridade. Sociedade Espírita André Luiz, 45 anos de muito amor e dedicação em prol do nosso crescimento moral e espiritual. Agradecemos a todos, trabalhadores
encarnados e desencarnados que compõem essa instituição. Que Deus nos abençoe e que possamos brilhar cada vez mais num mundo melhor, de uma nova era.